Pessoal, então um abraço a todos, vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos falar do capítulo 24, nós estamos aqui com os alunos do segundo ano, né? Vamos falar dos Estados Unidos e América Latina no século XIX. Hoje nós vamos nos reter somente aos Estados Unidos, né? No século XIX. Olha só, quando a gente fala, pessoal, dos Estados Unidos no século XIX, a gente está chegando ao momento que é o quê? Os Estados Unidos, antigamente, ele era uma colônia da Inglaterra, até o século XVIII, em 1760, né? Os Estados Unidos, ele era uma colônia da Inglaterra. Na verdade, você tinha a chamada 13 colônias, ou seja, as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. E olha que interessante, essas 13 colônias foram colonizadas de maneira diferente. Nós vimos que as colônias do norte e as colônias do centro eram colônias de povoamento, enquanto as colônias do sul eram colônias de exploração. Isso na época teve um problema grande, porque com a chamada Guerra dos 7 Anos, o que aconteceu? A França tentou dominar territórios aqui na América, Estados Unidos, claro, a Inglaterra defendeu o território, venceu a Guerra dos 7 Anos com a França, impediu a França de dominar terras aqui, mas gastou muito dinheiro. A Inglaterra vence a guerra, mas sai extremamente endividada. E ela vai cobrar os gastos da guerra exatamente dos colonos. Quais colonos, professor? As colônias do norte, do centro e do sul. Lembrando que a do centro e do sul, do norte, a do centro e do norte nunca pagava impostos. Eram colônias de povoamento. Mas a partir da recuperação da economia inglesa, elas vão começar a cobrar impostos, inclusive das colônias do norte e do centro. E aí a gente vai ver lá que elas vão se reunir, vai ter uma série de problemas, de impostos, lei do selo, e as colônias vão se juntarem. Primeiro Congresso da Filadélfia, segundo Congresso da Filadélfia, quando eles decidem efetivamente pela independência dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, logo que conseguiu a sua independência, né, ele começou a se desenvolver como nação, e a primeira coisa que os Estados Unidos fez foi a expansão territorial, o que eles chamavam naquela época de For-Oeste, ou seja, para o oeste. Os Estados Unidos queriam tomar todas as terras que tivessem entre o Atlântico e o Pacífico. Aliás, gente, eu quero indicar um filme para vocês. Assistam um filme, porque o filme fala exatamente do Faroeste, do para o oeste. Esse filme chama Dança com Lobos. Vocês vão encontrar esse filme provavelmente no YouTube. E é um filme sensacional, porque ele vai mostrar exatamente o que os norte-americanos fizeram com os índios. Foi um genocídio esse Faroeste. A matança indígena foi absurda. E o filme, eu vou falar só um spoilerzinho rapidinho, ele mostra a vida de um soldado que foi para o norte, para um forte no oeste, e lá ele vivia muito sozinho, ele acaba se aproximando dos índios, convivendo com os índios. E quando os americanos vão tomando o oeste, vão chegando, quando chega ele está totalmente aculturado aos índios. Então ele se vestia como índio. Então ele vai sofrer a mesma perseguição, ele que era um soldado, que os índios. Então o filme é sensacional. Vou deixar esse filme hoje para casa. Dança com Lobos. Muito bom, gente. Você vai falar assim, pô, você vai entender o que foi o Faroeste. Esse filme vai te mostrar o que, se eu perguntar na prova, o que foi a expansão do Oeste. Você pode descrever o filme, porque é belíssimo o que se mostra ali. Tá bom? Outra coisa que aconteceu nessa época foi também a Guerra de Secessão. Depois... Oi, pode falar. Esse filme é um filme mais antigo ou um filme mais novo? Ele é mais antigo um pouco. Deve ser dos anos 2000 aí, por aí, se não me engano. Deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Tá. Já deve ter. É do Kevin Costner. O ator Kevin Costner. É um filmaço, assim. Mas ele é muito bem feito. Você não vai entender, assim, que é muito antigo, entendeu?
O importante é... Por que eu estou falando isso? É para você entender a história do que foi essa conquista para o Oeste. E nesse século XIX ainda, nós vamos estudar também, gente, a Guerra de Secessão, que foi uma guerra entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos. Por causa, claro, de distinções, né, de divergências. Por exemplo, o norte queria fechar as fronteiras, porque para proteger a sua indústria nacional, o sul queria o livre-cambismo, o sul queria manter a escravidão, o norte era contra. Então veja que o norte e o sul dos Estados Unidos não se davam. O norte era industrial, o sul era agrário. E aí vai estourar uma guerra entre eles, porque o sul vai tentar se separar dos Estados Unidos. É a chamada Guerra de Secessão. Só que o norte vai vencer, o sul não vai conseguir. Depois nós vamos estudar essa batalha, que também faz parte da política do século XIX dos Estados Unidos. E para finalizar, no final do século XIX, início do século XX, ainda tem o imperialismo norte-americano. Você vai ver os Estados Unidos querendo mandar em todo o continente americano, se achando dono do continente americano. Você tem até a doutrina Monroe, né? América para os americanos. Então, vamos entender com profundidade o que os Estados Unidos usou, inclusive a política dele do Big Stick, né? Do grande porrete. Franklin Delano Roosevelt chegou a dizer: você quer ensinar como que governa o mundo? Me dá um grande porrete que eu vou te ensinar como que governa o mundo. É a famosa política do Big Stick, o grande porrete. Bom, vamos entender então. Nos Estados Unidos, logo quando ele ficou independente, ele fez sua primeira Constituição. E lá tinha dois partidos, meus amigos. Tinha o Partido Republicano, que era a favor da descentralização política, ou seja, autonomia para os estados, autonomia para as províncias. E esse Partido Republicano, hoje ele deu nome ao que nós conhecemos como os republicanos, né? Hoje os Estados Unidos tem dois partidos, o republicano e os democratas. Então o Partido Republicano virou esse Partido Republicano, e que até os dias de hoje faz parte da política americana. E tinha o Partido Federalista. O Partido Federalista, ele é a favor da federação, da centralização, né? Ele queria um governo autoritário, um governo forte na mão do governante. E os federalistas deram origem, eles passaram a se chamar depois, com o tempo, de democratas. Então são os dois partidos hoje que vigoram na política americana, os republicanos e os democratas. Isso tudo no século XIX, você já tinha esses partidos. Bom, então, os Estados Unidos agora era já independente da Inglaterra e começavam então as bases ideológicas. O presidente na época, pessoal, James Monroe, ele em 1823, ele saiu em defesa do processo separatista no continente americano. Ele queria que todos os países da América proclamassem a sua independência, ou seja, ficassem livres de países europeus. Claro, ele tinha uma ideologia. Qual que era a ideologia? A ideologia é aquela ideia oculta, escondida na conversa, né? A ideologia era que os países conseguissem a sua independência, mas que depois todos ficassem dependentes dos Estados Unidos, ou por uma dominação econômica, ou por uma dominação pelo uso da violência. Só que ele não conta isso no primeiro momento. E ele o James Monroe lança a doutrina Monroe. A doutrina Monroe. O Monroe, é Monroe. Se alguém souber o inglês certo, aí pode me falar. Eu gosto de aprender, eu gosto de falar certo. Acho que é Monroe. Mas não sei direito, não. Bom, é meu inglês, né, gente? Inglês doido. Oi, pode falar. É Monroe. Monroe. Então, doutrina Monroe. Muito obrigado. Quem falou para mim, hein? Quem foi minha professora, hein? Hein? Como é que é o seu nome? Isabela. Isabela, professora Isabela. Muito obrigado. Monroe, né? Então, essa doutrina dizia o seguinte: América para os americanos. Meus amigos, mas tem que entender isso. Que América para os americanos? É claro que os Estados Unidos queriam uma América que fosse para os americanos do norte. Ou seja, na verdade, isso já era o início
de uma ideia de dominação dos Estados Unidos sobre os demais países do continente, não é, americano, tanto da América do Norte, como da América Central e também da América do Sul. Era uma política de dominação dos americanos. Mas naquele primeiro momento eles começaram a apoiar os movimentos de independência na América, né? Como se eles fossem bons nisso. E tinha uma outra ideologia, pessoal, que também ficou muito forte nessa época, do Faroeste, né? Até indiquei o filme para vocês verem, que é a doutrina do destino manifesto. Meus amigos, o que dizia essa doutrina? Vou repetir o nome. Doutrina do destino manifesto. Essa teoria dizia que Deus havia predestinado, havia escolhido o povo americano, do norte, claro, para tomarem as terras entre o Atlântico e o Pacífico. Ou seja, Deus nos deu essa terra e faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa até mesmo salvação, tomar essas terras. Não importava se para isso você tinha que fazer guerras, matar os índios, os Apaches da América do Norte sumiram, né? Você tinha, por exemplo, o México perdeu metade do território dele em guerra. Utah, Novo México, Arizona, isso tudo pertenceu ao México, né? O Texas, tudo pertenceu ao México. Os Estados Unidos tomou pelo uso da violência, meus queridos. Tomou por causa da guerra, né? Então, pela doutrina do destino manifesto, essa doutrina delegava à jovem nação o direito de expandir suas fronteiras, seu território, como um desafio civilizador, uma missão predestinada aos cidadãos norte-americanos. Então Deus havia escolhido todos os cidadãos norte-americanos para que eles tomassem as terras entre o Atlântico e o Pacífico, ok? Mesmo que para isso eles tivessem que matar índio. Não tinha problema nenhum naquele momento esse tipo de coisas, tudo bem? Porque tudo era em nome do bem maior, que era tomar a terra e definir o tamanho do Estado naquele momento.